Olá, esse é o primeiro vídeo do canal Além das Palavras. Por que esse nome? Qual é a proposta? Bom, vamos lá. Há vários anos que eu venho justamente trabalhando com a palavra, como comunicador, tanto da comunicação social como da comunicação pessoal também, oratória, enfim, e outras habilidades que vamos desenvolvendo, sempre utilizando a palavra como principal ou referência dentro da nossa comunicação. É claro que existem vários outros elementos que compõem essa comunicação para que ela seja mais eficiente. E no passar desses anos eu fui observando que por mais que nós procuremos ampliar o nosso vocabulário, usar palavras diferenciadas, adequar palavras, valorizar aquilo que nós falamos, aquilo que nós dizemos, a palavra mesmo assim, ela é muito limitada. Ela limita muito. Tanto é que é muito comum, quando nós muitas vezes vamos dizer alguma coisa, principalmente aquilo que nós sentimos, dizer assim, olha, eu estou sentindo isso, eu estou entendendo, eu quero dizer alguma coisa, mas eu não encontro palavras para isso. E realmente é muito difícil. A palavra, ela representa apenas uma pequena parte. Mas ela é muito importante também, não deixa de ter importância de forma alguma. A palavra falada, a palavra escrita, ou ela sendo sinalizada através da linguagem dos sinais. Então, sempre ela vai ter um papel extremamente importante para que ela possa transmitir conhecimento, para que possa transmitir também informação, para que ela possa buscar transmitir da melhor maneira possível também os sentimentos. Só que eu fui percebendo, para que nós possamos nos comunicar e para que possa ter cada vez melhor efeito naquilo que nós queremos transmitir, nós temos que ir além delas. A palavra, ela funciona, portanto, como um indicador, né? uma indicação do caminho que nós queremos seguir na nossa comunicação para levar aquela mensagem para as pessoas de várias formas, né, que nós temos através da televisão, através do vídeo, através de rádio, através de livros, revistas e tantos outros. Só que quanto mais nós procuramos isso, mais nós vamos tendo também a necessidade de nos comunicar mais e melhor. E aí nós vamos encontrando isso, né? Os caminhos da maneira como nós falamos, que palavra utilizar para essa comunicação. E a proposta justamente é essa, que as palavras nos levem a buscarmos mais. Que as palavras nos indiquem caminhos para aprofundarmos mais no nosso autoconhecimento, na nossa autopercepção, nos nossos sentimentos, naquilo que nós queremos transmitir. Porque para nós é o sentimento. A dificuldade muito grande é justamente abstrair isso, ou seja, transformar isso que sentimos em palavras para que outras pessoas possam entender, seja qual for o idioma, né, de cada lugar, seja qual for o seu dialeto, enfim, os sinais que utilizem. E quanto mais nós buscamos, mais nós entendemos que nós precisamos ter outras formas de nos comunicar, de nos conectar com as pessoas e com todo o universo. Uma conexão cada vez mais ampla, uma conexão cada vez mais efetiva, né? Que nós possamos levar cada vez mais longe. E que como o universo, isso já foi comprovado pela própria ciência, agora está se encontrando ainda mais caminhos, através de física quântica, através de tantos outros caminhos, através da ciência, que nós temos essa condição e que é muito mais a realidade do que nós imaginamos que ela é. E isso também está na questão da comunicação, até porque é um outro sistema de comunicação que nós temos com todo esse universo. Nós temos a telepatia, nós temos a intuição, nós temos outros sentidos que são muito mais amplos e muito mais eficientes e também complexos e profundos. E isso é fantástico, porque são mais recursos que nós vamos descobrindo que nós, como seres humanos, nós temos já naturalmente nós. O que falta é descobrir esses recursos.
que já estão em nós, né? Quer dizer, já nos é natural. Então, por isso que a palavra ela vem como um caminho, ela vai apontando uma direção para que nós para que nós possamos ir pensando, analisando, sentindo por aí. Elas vão sendo indicadores. Nós temos aquelas pessoas que vão cada vez mais utilizando as palavras de uma maneira extremamente linda, artística, que essas palavras vão tocando cada vez mais o nosso sentimento e que vão lá e conseguem acessar, às vezes, os locais mais profundos do nosso coração, né, do nosso sentimento, da nossa mente. E aí sim nós vamos nos descobrindo e nós vamos com isso promovendo cada vez mais uma amplitude dentro da nossa capacidade e capacidade de comunicação com as pessoas e com esse universo, né? Através das outras dimensões e vai por aí afora, que há muito o que ser descoberto. Só que se nós observarmos hoje, os recursos são cada vez maiores. Hoje, e essa é uma necessidade que sempre existiu, e hoje cada vez mais é a necessidade de ir além. De ir além daquilo que nós sabemos, ir além daquilo que nós sentimos. Esse é um caminho. E nós começamos assim, nós começamos com os caminhos mais básicos, com os caminhos da simplicidade, e essa simplicidade que tem justamente esse poder de nos mostrar mais através da nossa criatividade, através da nossa intuição, através da nossa vontade de transmitir mensagens que sejam cada vez mais construtivas, até porque o universo trabalha com o princípio da ação e reação. Aquilo que nós levamos para o universo é aquilo que nós recebemos também. Então, por isso, esse critério, inclusive naquilo que nós falamos. Como a nossa palavra tem a sua energia, e essa energia que vai, pelo seu significado, ela vai também acompanhada do sentimento, a intenção que nós colocamos nessas palavras, a energia que nós damos a ela para que ela tenha o efeito que nós queremos. Nós temos que, com isso, também ter um cuidado muito grande. Porque as palavras têm a capacidade de curar, a capacidade de fazer com que uma pessoa se levante, com que uma pessoa ela possa acessar dentro dela os benefícios que ela tem, esses poderes que ela tem, para que ela possa se descobrir, para que ela possa entender que dentro de cada um de nós tem essa energia, essa luz. E aí vai se manifestar. Então a palavra, muitas vezes, ela vai servir como um meio para se chegar lá. E isso é um caminho que ele é infinito. Quanto mais buscamos, mais nós temos, mais vem até nós, e assim por diante. Então, uma das perguntas que é muito importante ser feita para nós mesmos é até onde nós queremos ir? Até onde nós podemos ir? O podemos está ligado até onde nós queremos ir. É onde nós queremos que é o que estabelece esse podemos. Depende só de nós. A nossa capacidade, ela é infinita, ela é ilimitada. Muitas vezes a palavra, e às vezes as palavras mais simples, são aquelas que acessam mais algo dentro de nós. E para cada um é diferente. Porque como cada pessoa é um universo próprio, que tem a sua própria história, ela vai ser acessada de formas diferentes, com palavras diferentes. Depende de cada um, ao longo de toda a sua história de existência, que começou há muito e muito tempo. A partir do momento que nós fomos criados como uma centelha divina, criada por aquele que é perfeito, então nós somos perfeitos também. Quem é perfeito só cria perfeição. Não tem como ser diferente.
Algo que é perfeito não vai criar algo quase perfeito, ou deixar para depois. Não. Criou com essa capacidade da perfeição e é a perfeição. Quando se fala eu sou a perfeição. E sendo esse eu sou, eu posso tudo. O que nós vamos descobrindo é como acessar, como descobrir isso, como é o caminho desse desenvolvimento, dessa evolução, desse progresso que nós estamos buscando. Então, ao longo desse tempo, eu fui vendo nessas palavras como elas foram causando efeito no trabalho que eu fui realizando nas pessoas. Porque primeiro causaram efeito em mim. Porque quando você pronuncia uma palavra, quem é a primeira pessoa a ouvir essas palavras? Somos nós mesmos. Simplesmente pelo fato de que o ouvido mais próximo da nossa boca é o nosso ouvido. Então ele está ouvindo tudo aquilo que nós estamos dizendo também. E cada vez que nós usamos as palavras, elas reafirmam mensagens, valores, sentimentos primeiro para nós mesmos. Por isso que o cuidado tem que ser muito grande. E aquilo do melhor que nós queremos para nós é o mesmo do melhor que nós desejamos às pessoas. Porque nós estamos todos interligados. Esse universo, ele mostra essa integralidade, essa integração. E buscar cada vez mais essa integração, porque é isso que acontece. Não existe algo isolado, um efeito isolado. Aquilo que nós dizemos, aquilo que nós fazemos, aquilo que nós sentimos, simplesmente repercute em todo o universo ao mesmo tempo. É instantâneo. Sempre vai causar um efeito. Então a palavra, ela foi vindo assim. É um código que foi criado para que nós possamos nos comunicar. Primeiramente com gestos, aí vieram os sons, né? E através desses sons foi com outros elementos também da comunicação. Eles simplesmente foram compondo o que é a comunicação pessoal. E aí foi evoluindo cada vez mais. Até o momento em que se percebeu que a palavra não é suficiente. Ela não pode transmitir tudo mesmo. Ela tem grandes limitações. E que ao ouvirmos, cada palavra que nós ouvimos, quando nós fazemos uma leitura, quando ouvimos alguém dizer, qual que é o grande objetivo dessa palavra quando nós a ouvimos, quando nós a lemos, quando nós a pensamos? É refletir sobre ela. Pensar. Não sermos reativos, ou seja, simplesmente reagir imediatamente ao que foi dito, ao que nós ouvimos. É sermos cada vez mais ativos, ou seja, parar primeiro, refletir, para depois responder. Seja qual for o tempo que nós tivermos. Quanto mais tempo nós tivermos disponível para isso, tanto melhor. Porque aí poderemos avaliar, poderemos primeiro, muitas vezes, né, acalmar também, para não agir com ímpeto, né, para não agir com instinto, porque o instinto, ele foi a primeira etapa, né, dentro do processo da evolução na busca pela sobrevivência. Então não é o instinto. Né? Nós procuramos nos defender e tudo mais, não mais pelo instinto, porque o instinto não tem a razão. Ele não usa da razão. E quanto mais nós usamos dessa razão, mais nós vamos ficando preparados para agir melhor, agir com mais eficiência, mais efetividade. Então, a palavra, ela vem justamente para isso, para que ela expresse um caminho dentro da comunicação, para que ela seja um sinal dentro da nossa comunicação. As pessoas que não podem usar a palavra falada têm os outros recursos. Né? Nos recursos pessoais tem os gestos, tem a postura, nós temos o olhar, que no nosso rosto é a parte mais comunicativa que nós temos no nosso semblante, é o nosso olhar.
E o olhar, ele não mente. O olhar é o reflexo imediato do nosso sentimento e do nosso pensamento. Por isso, vigiar sempre o nosso pensamento em primeiro lugar. Também os nossos sentimentos e por aí afora, porque nós temos que vigiar a nós mesmos. Porque a proteção não vem primeiro do que está em relação ao nosso redor, né? Estarmos atentos a isso, mas a nós mesmos primeiro. Porque muitas vezes a proteção ela vem através da prevenção. E essa prevenção é da experiência, da maturidade, da observação, da intuição. Então, primeiro está aqui dentro de nós. Nós temos todos os recursos. Como eu disse agora há pouco, nós temos todos esses recursos. E estão aí para serem descobertos, para serem revelados. Por isso que quando nós sentimos, pensamos, não, só a palavra ou só isso que eu conheço não é suficiente, opa, que maravilha! Essa é a natureza de buscar crescer, evoluir, se conectar mais ainda com o nosso meio, com as pessoas, ou diretamente, ou através dos meios de comunicação, e aí ampliando cada vez mais essa nossa capacidade e a nossa comunicação mesmo. E aí nós vamos observando pessoas, vamos nos observando em cada etapa dessa comunicação. Porque, como eu disse, cada um tem uma história. Aquilo que comunica algo para mim não comunica a mesma palavra, ou a mesma frase, ou o mesmo texto, não vai comunicar da mesma maneira com outra pessoa. Por quê? Porque cada um tem a sua história. Cada um tem a sua maneira de compreender essa mensagem, de entender, de se identificar com essa mensagem. Então, ao longo desse tempo, eu fui percebendo isso. E procurando também estimular as pessoas a pensar. Estimular as pessoas a observar o próprio pensamento, porque primeiro o pensamento, depois a palavra, porque senão, se nós falamos simplesmente sem pensar ainda mais de uma maneira reativa, olha, é erro, é certeza. Às vezes nós falamos automaticamente, sem pensar, por uma questão de hábito. Então, por palavras que nós repetimos sempre, por, de repente, conteúdos que nós repetimos sempre também, por treinamentos e pela questão da repetição, leva a isso. Nós entramos, muitas vezes, no modo automático. Entramos nesse modo automático e simplesmente as coisas acontecem. Tem momentos disso, mas por quê? Porque já houve uma preparação antes. Agora, sempre reavaliar esses textos e essa comunicação do modo automático. Pensando, será que não está precisando de uma atualização? Será que isso ainda vale? Valeu algum tempo atrás, mas será que ainda vale agora? Será que essa mensagem ainda tem verdade? Será que essa mensagem ainda leva algo de positivo para as pessoas? Porque nós estamos vendo mudança a todo momento. Mudança em nós, mudança no nosso meio, mudança na nossa família, mudança no nosso mundo, na nossa cidade, vai por aí afora. Novas descobertas, novas informações. É o período, né? É o momento cada vez maior, né? E isso é um crescente de muita informação e que nós temos que ter um cuidado muito grande com isso também. Temos que ter discernimento. E essas informações vêm basicamente como? Através de palavras. Checar as nossas fontes, pensar de onde estão vindo essas informações, mas checar primeiramente nós mesmos diante daquilo que nós ouvimos, daquilo que foi passado por nós. Muitas vezes de uma maneira que parece tão crível, né? Ela é tão convincente, mas checa. Nós temos a capacidade do raciocínio, de pensar, e temos uma que é a maior de todas, é a natural de todas, é o princípio de tudo isso, que é chamada consciência.
porque ela está antes, ela é o início. Ela é a nossa base, o nosso fundamento. Depois dela vem a palavra, que a palavra, quando ela é bem utilizada, quando nós sabemos verdadeiramente, refletimos sobre ela, também ela tem esse papel relacionado à consciência, mas a consciência é o primeiro. Mas se tratando da palavra, nesse momento, é isso. Ela tem um grande valor. Mas a palavra, assim como o remédio, ela tem que ser usada na dosagem certa, da maneira certa. Ela tem que ser muito bem ouvida por nós mesmos quando pronunciamos essas palavras. Refletir muito a respeito disso. Porque do outro lado da palavra, quando nós externamos essas palavras, tem uma outra pessoa, tem uma outra alma, tem um outro ser humano que está absorvendo essas palavras. E se a palavra em si, ela não for o ideal naquele momento, então que seja o sentimento que nós tivemos ao transmitir essa palavra, a maneira como nós dizemos as palavras. E tudo isso eu fui sentindo ao longo desse tempo, fui percebendo, fui me observando. A observação, a autoobservação ela é fundamental, né? Isso não tem nem o que dizer. Isso é o mais importante dentro de todo esse processo de evolução, de mudança, é nos observar. Então eu fui observando tudo isso, com esse tempo e buscando saber mais, querendo sempre ir além disso. E passar isso para as pessoas, transmitir isso para as pessoas, não só por uma questão de ofício, né? Por uma questão profissional, mas por uma questão humana, por uma questão maior do que isso. A profissão, a questão profissional, ela é uma parte dentro da nossa vida, do nosso contexto, né? Dentro de uma realidade que nós vivemos. É uma parte dela, né? Só que nós comunicamos sempre com uma amplitude muito maior, ela repercute muito mais. Então, eu fui observando. Então, quando eu pensei em começar a conversar com as pessoas sobre isso, de levar isso às pessoas, eu falei, peraí, a palavra ela é um meio. A palavra não é um fim. Ela é apenas um meio de se levar ou de se buscar levar essas mensagens do autoconhecimento, da autopercepção, de tudo isso. Expandir as energias positivas, aquilo que leva à elevação de cada um, o autoconhecimento, a autopercepção, para que possa estimular isso. Não para dizer o que tem que ser feito, não convencer. Quando eu comecei esse trabalho, havia um propósito muito grande dentro da comunicação pessoal, que se procura, e hoje ainda, em alguns setores se procuram isso, ser convincente, por vários objetivos, muitas vezes. Quando eu fui entendendo realmente o valor da palavra e a responsabilidade que nós temos quando nós falamos alguma coisa, quando nós escrevemos alguma coisa, porque vem de nós, né? Essa é uma das nossas grandes responsabilidades. Quando eu fui entendendo tudo isso, né? Isso porque fui voltando para mim, né? Que eu fui vendo essa questão da responsabilidade em relação a tudo isso. Eu falei, peraí, eu não tenho que convencer ninguém. Se eu quero estimular nas pessoas, ou se quer cada vez mais isso, que as pessoas sejam estimuladas a pensar por si própria, a se sentir, a se conhecer, fazer um caminho para dentro de si, não é convencimento. Não faz sentido. Não faz sentido. Porque cada um vai encontrar o seu caminho. E cada um vai encontrando dentro desse caminho, ao longo dessa estrada,
vai encontrando muita coisa que já viveu em suas existências. Vão se revelando crenças, sentimentos que repercutem hoje. Como ondas que começaram lá e que continuam, né, nos influenciando hoje. Que ainda fazem parte da nossa história. Sempre vai fazer, porque tudo que é feito, dito, sentido, fica registrado no universo perpetuamente. Isso fica para sempre. O que nós vamos vendo é como que isso que originou e que não está nos fazendo bem, que age negativamente em nós, como que nós resolvemos isso? Então nós vamos fazendo um caminho, retornando por essa estrada nesse momento. Mas isso tem que ser com critério, isso tem que ser com responsabilidade. Muitas vezes, eu creio que na maioria das vezes até, nós precisamos de quem nos ajude nessa trajetória, né? nessa caminhada, que pegue a nossa mão e nos ajude a ir e mostrando o caminho, mas quem vai vendo e quem vai sentindo somos nós, e que vai, de repente, sozinho, vai caminhando, encontrando tudo isso ao longo do caminho. Então eu vi que não... E isso eu já fazia nos meus trabalhos, né, na questão da questão de não ter persuasão, não ter convencimento, não ser convincente. Ser verdadeiro. Porque você não convence ninguém. Pode convencer por tempo. Isso se a pessoa quiser, ou se ela não tiver ainda consciência disso. Aquilo é temporário. Mas se você quiser tocar alguém, é você sendo verdadeiro. É buscando o bem. É estimulando a pessoa para se reconhecer, para se valorizar, se entender, para ela encontrar ao longo de sua história o que foi que a fez estar desse jeito, dessa forma como ela está, do jeito como ela está agora. Então é isso. Aí eu falei, opa, então agora é bem diferente. E eu realmente me identifiquei com isso. Dos erros cometidos, dos erros que cometi, do que vou cometendo ainda. E perceber. E quando nós vamos buscando isso, o que acontece? Essa autopercepção faz com que cada vez mais seja rápido esse entendimento de uma atitude que nós tomamos e que não foi boa. Depois ela chega com o tempo até fazer com que nós sintamos algo muito ruim aqui, no nosso peito, no nosso coração, no nosso sentimento. Fala, puxa vida, isso não foi legal. E quanto mais nós exercitamos isso, mais isso vai acontecendo e rápido. E quando isso acontece rápido, que há o reconhecimento, nós pensamos assim, dizemos para nós mesmos, fala, puxa vida, não foi bom. E se não foi bom, não quero mais que isso aconteça. E se eu não quero mais que isso aconteça, não farei mais isso. Não direi mais isso. Não vou mais sentir isso. Porque isso vai irradiar para outras pessoas. E aquela questão, aquela lei, o que vai, retorna. É ação e reação. Simplesmente é causa e efeito. É isso. E aí nós começamos a mudar. Nós começamos a ver as outras pessoas de uma forma diferente. Por isso que temos que ter um cuidado muito grande com a nossa palavra. Tornar a nossa palavra cada vez mais valiosa. E ela é valiosa através da maneira como nós falamos, no momento que nós escolhemos para falar e no momento que nós escolhemos para não falar nada. Um momento para silenciar, para não usar palavras também. Então, por isso, que veio além das palavras, ir muito além das palavras. E nós vamos vendo que não é só além das palavras, é além de tudo. Questionamentos, né? Questionar coisas que estão acontecendo conosco, que nós estamos vendo aí a todo momento. O porquê disso? Por quê? Por quê? Por que está acontecendo isso? Porque cada vez que nós nos questionamos e questionamos o que acontece ao nosso redor, mais nós somos livres. Sim. Porque sendo uma contestação consciente para saber realmente onde se chegar,
A origem, a verdade daquela situação tem que ser assim. Não é contestar sem causa, sem motivo, sem razão, só por contestar. Não, isso não tem qualquer consistência, isso não tem qualquer sentido. Tá aí, não temos liberdade, isso não é liberdade. A liberdade está quando você busca o entendimento verdadeiro, quando você busca a consciência maior, que é a primeira consciência individual, depois a consciência coletiva e a consciência universal. Aí nós começamos a entender esse universo fantástico que está aí, que existe um dentro de nós, que é muito maior do que esse que nós estamos vendo aqui fora, até onde nós sabemos, até onde a ciência tem descoberto. E com base em vários estudos, vários autoestudos, várias caminhadas, experiências, sentimentos, erros e acertos, é que nós vamos entendendo isso cada vez melhor. Então, vamos além das palavras. Vamos usar cada vez melhor as nossas palavras. Palavras salvam, palavras curam e começam a curar a nós mesmos. Primeiramente a nós mesmos. Então, quando nós vamos falar algo a alguém, pensemos nessas palavras. É boa essa palavra? Vai acrescentar alguma coisa? Vai fazer diferença positiva na vida de alguém? Aí vale a pena. Se não, o silêncio vale ouro. Além das palavras. Gratidão.